Amigas, amigos, estamos aqui com o professor Luiz Eduardo Soares, autor de mais de 20 livros, inclusive o Elite da Tropa, que deu naqueles filmes Tropa de Elite, que está lançando agora o livro Desmilitarizar pela Boitempo. O que é, nuclearmente falando, do que trata o seu livro? O livro reúne alguns artigos que diagnosticam o problema no Brasil, as questões mais importantes na área de segurança pública, tratando muito da relação entre desigualdade, racismo estrutural e insegurança pública, violência, racismo etc. Estrutural? O racismo estrutural é aquele permanente que nós herdamos da escravidão e que até certo ponto independe dos hábitos, dos comportamentos, das vontades, das impressões subjetivas dos atores. Está impregnado, se converteu em parte do nosso modo de organização social, com reverberações na economia, matricialmente, na cultura, etc. Então, o racismo no Brasil é muito mais do que uma idiosincrasia. Né? Está marcado em todas as instituições, nos processos de socialização, etc. Isso tudo é absolutamente crucial para o Brasil e é crucial para que a gente compreenda a ação do Estado relativamente às comunidades. Porque parte do problema, vou te dar o exemplo do Rio de Janeiro, parte dos problemas da insegurança, tomando o homicídio doloso como referência, porque é o crime mais grave contra a vida, parte tem a ver com brutalidade policial letal. 1/4 dos crimes de morte no Rio de Janeiro são perpetrados pelas polícias. Nós já passamos, ano passado, foi o recorde da brutalidade policial letal, nós chegamos a 28% do conjunto dos homicídios. Temos aí dois e esse ano crescemos mais ainda. Racismo estrutural e desigualdade. E um outro problema, é o conjunto de problemas, a estrutura ou a arquitetura institucional da segurança pública. Isso é muito pouco tratado, infelizmente, no Brasil. O que é arquitetura institucional? É o que está desenhado na Constituição, no artigo 144. Lá se define o modelo policial, nós temos a Polícia Civil, Polícia Militar, são estaduais, etc. E nós temos a distribuição de responsabilidades e autoridades entre os entes federados, quer dizer, entre os estados, municípios, União, etc. Esse arranjo é único no mundo, nós herdamos da ditadura, não deu certo. Segundo, 70% dos profissionais envolvidos, policiais, pesquisadores, etc., em pesquisas que nós fizemos. Como teria que ser? O ter que ser depende de negociação, porque ninguém tem... Utopicamente? Utopicamente seria, nós tivéssemos polícias que fossem respeitosas dos direitos humanos da cidadania e que respeitassem os seus trabalhadores, cidadãos policiais. Salários decentes. Salários, condições de trabalho, etc. Isso exigiria também uma reformulação na sua forma de organização. Um ponto fundamental seria a desmilitarização. Não só para que eles possam participar politicamente, não só porque isso alteraria a cultura corporativa. O que é desmilitarizar? Desmilitarizar tem dois sentidos precípios, digamos assim. Um tem a ver com a cultura corporativa, cultura institucional, na qual a ideia não é usar meios de força de forma gradual, minimizando efeitos deletérios, para, sobretudo, garantir direitos e sempre respeitando rigorosamente os mandamentos constitucionais e os direitos humanos. Que nós tivéssemos instituições mais transparentes, mais submetidas ao controle da sociedade, da comunidade e que fossem capazes de funcionar atribuindo ao policial na ponta muito mais autonomia, valorizando o profissional na ponta, o que é incompatível com a estrutura militar, cuja cultura é a da guerra, define o suspeito como inimigo, e cuja estrutura organizativa é absolutamente autoritária e centralizada, como tem de ser no caso do Exército, por razões óbvias. Ali a finalidade é, em última instância, a guerra, e é preciso que haja o pronto emprego como método de funcionamento. Portanto, é necessária essa vertebração assim tão hierárquica, tão rígida. Mas a polícia, a finalidade das polícias, da polícia militar, particularmente, não é, em absoluto, fazer a guerra, ainda que haja necessidade em algum momento de enfrentar confrontos. Continuar sendo a defesa da propriedade do Estado, e sim da cidadania, atender os cidadãos. Garantir direitos, garantir a aplicação da Constituição. Porque quando a gente fala em direitos humanos, vem aquela conversa mole do outro lado, é só lembrar quantos e quem está preso ou sendo morto no Brasil. Parece que é só um número, só uma estatística. Há uma concentração muito forte. São, sobretudo, os jovens pobres, são, sobretudo, os jovens negros que habitam territórios vulneráveis. E há um verdadeiro genocídio em curso contra a juventude. De gente que não tem rosto nem nome, é só um número. Pobre, que acaba, salvo exceções que nos sensibilizam. Marielle. Amarildo, exatamente. Quando
a vítima ganha rosto, biografia, endereço, relações familiares, suscita a possibilidade da empatia, do reconhecimento da gravidade dessa vitimização. Isso se torna uma tragédia. Mas quando nós pensamos nos números frios, isso se torna absolutamente naturalizado, até porque não chega a atingir em magnitude considerável, comparativamente, as elites, as camadas médias. Então, o livro trabalha não só a ideia da desmilitarização e como fazê-la, como promovê-la, que implicações isso tem, mas quais outras mudanças são indispensáveis nas próprias estruturas policiais para que a gente caminhasse no sentido da democratização e da valorização também do policial. E a política? Queiroz, que esse personagem desaparecido, que a gente está chamando de evaporado, ou Dini, ou mágico, que sumiu, trabalhou durante anos com o hoje senador Flávio Bolsonaro enquanto ele era deputado estadual. Queiroz disse que os parentes de milicianos empregados com Flávio Bolsonaro à época em que ele era deputado estadual no Rio, foi ele que empregou. Como é que você vê essa questão e esse silêncio? Eu acho que nós estamos aí no coração do nosso problema no Brasil, porque daí se irradia tudo mais. Nós estamos sacrificando a nossa soberania nacional, nós estamos caminhando na direção da selvageria social com a dissipação dos direitos todos, em função desse projeto neoliberal, que se casa com o autoritarismo obscurantista, anti-intelectualista, anti-ecológico, o que você quiser, do governo federal. E na raiz disso tudo, nós temos o crime. Como na raiz disso tudo o crime? Sim, a disposição de ser cúmplice, de tolerar, de patrocinar a brutalidade que nós vemos exemplificada na milícia e que, uma vez magnificada e expandida para o Brasil, se converte em brutalidade policial legalizada. A proposta de Moro, do ministro Moro, no tal pacote anticrime, é um desastre completo, é a barbárie, né? É a evocação dos espectros todos. Por quê? Por vários motivos, nós poderíamos falar horas aqui, mas a começar pelo excludente de ilicitude, que é logo a proposta mais destacada. Trocando em miúdos. É a legalização da pena de morte sem julgamento. Quando o policial mata... Quando o policial mata, não haverá mais, de fato, julgamento, ele não será objeto de suspeitas e não poderá pagar qualquer preço por eventual equívoco que cometa. Nós sabemos que há direito à legítima defesa, isso já está mais do que formalizado na nossa referência constitucional legal, etc. Mas esse excludente de ilicitude permite que o policial alegue que agiu sob forte emoção, que estava com medo, que foi surpreendido pela sua própria emoção. Enfim, há aí justificativas absolutamente subjetivas e arbitrárias que permitirão ao juiz simplesmente cancelar a própria acusação, nem considerar o processo. Com isso, nós vamos ter a legitimação e a legalização das execuções extrajudiciais que constituem parte fundamental do nosso problema. No Rio de Janeiro, já 28% dos crimes, com as implicações todas. Por quê? 28% dos crimes cometidos? Dos crimes contra a pessoa, dos crimes letais, dos crimes morte. Que implicam a morte das pessoas. No Rio de Janeiro, 28%, em função do crescimento da brutalidade policial letal no ano passado e nesse ano já, 28% dos homicídios dolosos que ocorrem no Rio de Janeiro são perpetrados pelas polícias. Você diz assim, bom, mas será que não havia também violência por parte dos que morreram? Onde estão as avaliações, onde está o inquérito, onde estão as investigações? Não há investigações. E mais, quando você libera o policial lá na ponta para matar, você também lhe dá o direito de não fazê-lo e de negociar a vida. Com isso, você vai criando núcleos de interesse que acabam se convertendo em milícias, porque elas se autonomizam e elas implicam a anarquia institucional. Então, veja, na base de inspiração ideológica, de vocação para o poder, e o senador Flávio Bolsonaro está expressando isso, porque ele homenageia policiais que foram já condenados, e ele os homenageou depois da condenação, portanto, assassinos já reconhecidos, e ele, no discurso com os seus pares familiares e aliados políticos, reverencia essas figuras, homenageando, condecorando, está passando que mensagem para a sociedade e para a ponta policial. E essa é a base de poder, o poder acima da lei, o poder contra as instituições, o poder na contramão da Constituição, que está se afirmando capaz de atropelar desde a soberania até os direitos civis mais elementares. Encerrando rapidinho, apenas uma provocação.
Imaginemos se o Queiroz fosse um ex-funcionário, ou então funcionário de Boulos, Haddad, Lula, Ciro Gomes. O que teríamos? O mundo tinha acabado, Bob. O mundo já tinha acabado. No entanto, agora, esse senhor, o Queiroz, escafedeu-se, desapareceu. E o método que ele usou é realmente muito eficiente, o método para desaparecer. A última cena foi dançando com a Jenny Kelly, dançando no hospital. Sim, mas o método dele é sair da pauta. Então ele precisa da aliança com a grande mídia para sair da pauta. Saindo da pauta, você desaparece. E a partir daí fica mais fácil você buscar outras soluções práticas. Queiroz e o estrondoso silêncio. Muito obrigado, professor. Até a Eu próxima. te agradeço, um abraço.